Chegamos à nossa primeira aula, Conhecimentos Gerais, Judicialização de Políticas Públicas. É sobre isso que vamos falar hoje e é um tópico do seu edital. Em Conhecimentos Gerais, estamos lá, item 1.4, vou mostrar aqui a apostila. Estamos aqui nesse item 1.4 da nossa apostila bonitinha. Desafios do Estado Democrático de Direito é o tópico geral. E a partir da página 18, estamos aqui de uma apostila de 108 páginas, então bem no início, a gente vai falar sobre esse tema. Judicialização de políticas públicas. É um fenômeno, sim, de grande relevância no Brasil contemporâneo, e especialmente agora para o seu concurso. E ocorre quando? Quando o Poder Judiciário é chamado a intervir em decisões ou omissões do Poder Executivo e do Legislativo. Então, em questões primariamente das alçadas do Executivo ou do Legislativo, ou seja, quando o Legislativo ou o Executivo falham, o cidadão procura seus direitos junto ao Poder Judiciário, que vai forçá-los a implementar ou modificar políticas públicas. Em outras palavras, questões que tradicionalmente deveriam sim ser resolvidas lá no campo da política, no parlamento, no governo, por meio de debates, negociações, acabam sendo levadas aos tribunais para serem decididas por juízes e ministros, causando o chamado ativismo judicial e acusações ao Poder Judiciário de intervenção em questões políticas. No entanto, é importante você diferenciar a judicialização do ativismo judicial, embora eles frequentemente andem juntos, tá? Primeira diferenciação: judicialização é um fenômeno, o aumento de demandas levadas ao judiciário, enquanto que o ativismo judicial é uma postura, uma atuação proativa do judiciário para interpretar e aplicar a Constituição de forma expansiva, por vezes criando ou modificando, sim, políticas públicas. Para que a gente possa entender, então, melhor esses dois conceitos, a gente vai analisar, a partir de agora, as causas da judicialização no Brasil. Diversos fatores contribuem, sim, para a judicialização no Brasil. A Constituição Cidadã de 88, ela é muito ampla, ela é prolixa e garante um vasto rol de direitos fundamentais, incluindo os direitos sociais, saúde, educação, moradia, etc. E muitas vezes esses direitos são considerados programáticos, ou seja, dependem de políticas públicas para sua efetivação. E quando o Estado não os garante, os cidadãos buscam o judiciário para exigir o seu cumprimento. Então, a primeira causa, não efetivação na realidade factual dos direitos constitucionais. Depois, crise de representatividade dos poderes executivo e legislativo. É a percepção de que o executivo e o legislativo eles não conseguem ou eles não querem atender às demandas sociais, ou que agem de forma lenta ou ineficaz, que leva, assim, os cidadãos e grupos de pressão a buscar o judiciário como a última esperança, para ter seus direitos garantidos. E essa é a segunda causa de judicialização no Brasil. Terceira, aumento do acesso à justiça. A ampliação do acesso à justiça no Brasil, com a implementação, por exemplo, da Defensoria Pública, o Ministério Público e acesso por meio da justiça gratuita ao judiciário, eles facilitaram com que cidadãos e associações ingressem com ações. Então, nós temos uma judicialização maior no Brasil. Quarta causa, inércia ou omissão do Estado. Em muitos casos, a judicialização decorre da inércia do poder público em criar ou implementar políticas necessárias para garantir os direitos básicos que estão constitucionalmente previstos. Ninguém está inventando a roda aqui.
Então, por essa razão, há um crescimento de demandas judicializando políticas públicas. Quinta causa: crescimento do Ministério Público e de outras instituições. Então, o fortalecimento de instituições como o MP, que atuam na defesa dos direitos difusos e coletivos, impulsiona também a judicialização de temas de interesse público, não mais individuais como o primeiro, mas agora coletivos. Mais sexta causa: desconfiança na política. É o descrédito em relação a políticos e aos processos eleitorais, que podem sim levar a uma maior valorização do judiciário como árbitro de conflitos e garantidor de direitos. Então, tanto para a prova objetiva como para a prova escrita em dezembro, é importante ter isso em mente. As causas da judicialização. Retomando, primeira causa: não efetivação na realidade factual dos direitos constitucionais. Segunda, crise de representatividade. De quais poderes? Quais são representativos? Executivos e legislativo. Terceiro, aumento do acesso à justiça. Quarta causa, inércia ou omissão do Estado. Parece com a primeira, mas é pontual, enquanto que essa aqui, a primeira é geral, né? 5. Crescimento do Ministério Público e outras instituições também fomentam a judicialização. E 6. Desconfiança na política. Você precisa entender, né, cada uma dessas causas e saber discorrer sobre elas. Então você anote, releia, seja aqui, seja na apostila, reveja o vídeo. Você vai acertar as questões sobre judicialização depois dessa matéria. Agora, para fixar o conhecimento, a gente vai ver exemplos notáveis de judicialização. Primeiro exemplo, caso mais emblemático: pessoas que não conseguem acesso a medicamentos de alto custo. Vocês certamente já viram isso. Tratamentos específicos ou cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Então, elas recorrem ao judiciário para obrigar o Estado a fornecê-los. Né? Por quê? Porque está na nossa Constituição. Segundo caso, educação. Demandas por vagas em creche, acesso a escolas em áreas rurais ou a educação especializada para pessoas com deficiência, normalmente são judicializados também. Mais um caso, moradia, casos de despejo ou garantia de moradia digna. Mais acesso à justiça, garantia de direito a advogados públicos ou acesso a procedimentos judiciais. Então, para você lembrar, temos exemplos de judicialização nas áreas mais importantes: saúde, educação, moradia e acesso à justiça, majoritariamente. Tudo isso e mais detalhado está na apostila, que eu disponibilizo no Hotmart, e o link está aqui na descrição do vídeo e também na página lá do Instagram do curso Organiza. Depois de tudo isso, é preciso que você entenda ainda quais são as vantagens e desvantagens da judicialização, que é um tema, como vimos, controverso, com argumentos a favor e contra. Primeiro, vantagens. São 4 no total que você não pode esquecer aqui. Primeira vantagem, a efetivação dos direitos fundamentais. Então, garante os direitos que estão previstos na Constituição, e especialmente os sociais, para que eles saiam do papel e se tornem realidade para os cidadãos enquanto todos os poderes falharam. Muito importante isso. Segunda vantagem, controle sobre os demais poderes. O judiciário vai atuar como um freio e contrapeso, fiscalizando a atuação do executivo, do legislativo e garantindo que as ações estejam em conformidade com a Constituição. Não é incomum que nós tenhamos, por exemplo, legislações municipais que são inconstitucionais. Absoluta certeza já se depararam com esse exemplo. Terceira vantagem, combate à omissão do Estado, porque impede que o Estado se omita em áreas que são cruciais para a vida digna, simples assim.
E mais um, muitíssimo importante, proteção de minorias. O judiciário pode proteger direitos de grupos minoritários que não têm voz ou representação suficiente no legislativo ou no executivo. Essas 4 são as principais. Essas são as vantagens e agora a gente vai ver as desvantagens da judicialização excessiva. Primeira desvantagem: comprometimento do orçamento público. Por quê? Decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, por exemplo, ou serviços caros, eles podem desorganizar o planejamento orçamentário do executivo e vai desviar então recursos de outras áreas igualmente prioritárias e beneficia então poucos em detrimento de muitos, de um planejamento maior do estado da cidade, né? Mais uma desvantagem: falta de especialização do judiciário. Os juízes, eles não são formuladores de políticas públicas. Eles não possuem a mesma expertise técnica, né, de dados orçamentários, por exemplo, e nem legitimidade democrática. Eleição popular para definir prioridades estratégicas de políticas públicas. Então, isso é um problema também. Mais um, terceira desvantagem: desigualdade e seletividade. Por quê? Nem todos vão ter acesso fácil à justiça ou recursos para contratar advogados, o que pode gerar uma justiça seletiva, que vai beneficiar apenas aqueles que conseguem judicializar as suas demandas. Quarta desvantagem: engessamento da gestão pública, porque decisões judiciais podem engessar a atuação da administração pública, impedindo que gestores tenham flexibilidade para planejar, executar políticas de forma mais abrangente e eficiente. Mais uma, quinta desvantagem: despolitização de conflitos. Se acontecer alguma coisa, não importa quem seja eleito, eu levo para o judiciário. Isso não é bom, né? Ao levar problemas sociais para a esfera judicial, retira-se o debate do campo político-parlamentar, onde a solução ideal viria, porque envolveria negociação, envolveria consenso, vontade da maioria, né, respeitando, obviamente, minorias, e o leva para uma esfera onde a decisão é imposta por um juiz. Isso não é o correto numa democracia. Mais uma, risco, agora sim, de ativismo judicial excessivo, quando o judiciário extrapola suas funções e passa a agir como legislador positivo ou administrador, e pode gerar uma instabilidade jurídica e política. Então, para fechar a aula, a judicialização é um fenômeno. Ele pode ser bom ou ruim, ele não é neutro. Ele pode ser uma coisa ou outra, dependendo do ponto de vista, que reflete tanto a força dos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição e precisam ser cumpridos, quanto as deficiências, né, dos outros poderes na efetivação desses direitos. Então, a gente, como concurso, como cidadãos, entender as causas da judicialização, as consequências e os debates em torno desse fenômeno é essencial para a gente compreender a dinâmica do Estado democrático de direito no Brasil. Em resumo, os tópicos da discussão. Vamos resumir agora vantagens e desvantagens. Primeira vantagem: efetivação dos direitos fundamentais. Segunda vantagem: controle sobre os demais poderes. Terceira vantagem: combate à omissão do Estado. E quarta vantagem: proteção de minorias. E agora as desvantagens, resumo, revisão. Comprometimento do orçamento público, a primeira desvantagem. Bagunça o orçamento público. Segundo, falta de especialização do judiciário. Terceiro, desigualdade e seletividade. Só quem consegue entrar no judiciário consegue, lembra?
Quarto, engessamento da gestão pública. Quinto, despolitiza os conflitos. E sexto, risco de ativismo judicial excessivo. Então, com isso, você entendeu o tema judicialização de políticas públicas, que está lá, conhecimentos gerais, revisando item 1.4 e na apostila também. Se preciso, reveja o vídeo, estude o tema completo na apostila. Curtam esse vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, vai ter aula todo dia aqui até o concurso e também compartilhem com seus amigos, porque esse item vai ser exigido, eu tenho certeza absoluta. E está em todos os blocos, tá? Do bloco 1 ao bloco 9. E não é à toa que está em conhecimentos gerais, porque é importante que seja de conhecimento não só para quem é da área do direito, mas para todos os cidadãos. Fiquem bem, nos vemos na próxima aula.